Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para darmos continuidade às aulas de genética. E hoje estaremos falando do fator RH. Se você gostou desse tema, já vai deixando seu like, combinado? Vamos lá. Bem, gente, o fator RH é o nome dado a uma molécula que pode estar presente nas hemácias de alguns indivíduos. Ou seja, em alguns indivíduos ela está, em outros não. Tranquilo? E esse fator RH, gente, ele pode atuar como antígeno. Na aula de grupos sanguíneos, na última aula, eu expliquei para vocês que o aglutinogênio, ele pode atuar como antígeno dentro do seu corpo. Se você não está entendendo ou ficou com dúvida nessa parte, vou deixar aqui o link para você clicar e ser redirecionado para a aula de grupos sanguíneos, combinado? Então, esse nome, gente, fator RH, foi dado por causa desses carinhas aí, ó, os macacos rezos. Foram realizados alguns exames nos sangues desses macacos e identificaram uma proteína diferente, que era a proteína D, certo? Então, a essa proteína, a presença dessa proteína, deu-se o nome, então, de fator RH. Quando fizeram exames também no sangue dos humanos, perceberam que em algumas pessoas tinha essa proteína D e de outras não tinha. Então, as pessoas que têm essa proteína D presente no sangue são classificadas como RH positivo. As pessoas que não têm são classificadas como RH negativo. Agora deu para entender legal, né? Vamos lá que tem muitos detalhes que eu tenho que passar para vocês ainda, hein? Olha só. Vamos pegar a seguinte situação. Esse indivíduo, ele tem um RH positivo. Então, ele tem o fator RH presente na hemácia. Beleza? Então, esse fator presente é a proteína D, como eu falei no slide anterior. E essa hemácia, olha só, o genótipo para determinar o fator RH, ele é dominante ou heterozigoto, né, para determinar o RH positivo, e ele vai ser recessivo para determinar o RH negativo. Olha aí, nesse caso desse indivíduo aí com olha aí, no caso desse indivíduo com RH negativo, significa que ele não tem presente, então, na hemácia dele, essa proteína D. Tranquilo? Até aqui? Nesse quadro, gente, estou apresentando para vocês os fenótipos, que no caso é o RH positivo ou negativo, e os genótipos, que vão determinar esses genótipos. Então, para ser RH positivo, o indivíduo tem que ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Para ser RH negativo, o indivíduo tem que ser homozigoto recessivo. Pronto, simples assim, tá certo? E o genótipo, gente, ele pode vir representado pela letra R, por causa de fator RH, ou ele pode vir representado numa questão para vocês, como a letra D, que é de proteína D. Entendido? Não vai importar qual letra, né, gente? O que importa é você entender qual alelo vai determinar o quê. Tranquilo? Vamos lá. Se você ficou com dúvida aí quando eu falei de alelo, vou estar deixando aqui também o link para você ser redirecionado lá para as características fundamentais da genética. Combinado? Porque lá eu vou estar falando de todos esses conceitos básicos. Vamos lá. Bem, esse indivíduo fator RH positivo, ele doou o sangue e foi realizada uma transfusão para um indivíduo RH negativo. Beleza? Até aqui está tranquilo. Agora, olha só o que aconteceu. Quando realizou-se essa transfusão para o indivíduo RH negativo, houve a sensibilização desse indivíduo. Vou explicar para vocês o processo de sensibilização. Calma, tá? Olha só. Como esse indivíduo foi sensibilizado, ele produziu anticorpos anti-RH.
ou anti-D, que é a mesma coisa, tá certo? Então, nessa primeira transfusão não aconteceu nada com ele a não ser a sensibilização. Agora, se ocorrer uma segunda transfusão errônea, né? Se acontecer essa segunda, vai acontecer a morte, então a quebra das hemácias fator RH positivo. Aí sim esse indivíduo vai ter problema, tá certo? Vamos lá. Nós aprendemos na aula passada a regra de transfusão segundo o tipo sanguíneo. Sabemos então o doador universal, né, só levando em consideração o tipo sanguíneo, tá? Nós sabemos o doador universal e sabemos o receptor universal. Agora eu vou ensinar para vocês a regra de transfusão segundo o fator RH. Porque para você realizar uma transfusão, você tem que levar em consideração a compatibilidade do tipo sanguíneo e do fator RH. Olha só, o sangue RH, gente, ele vai poder doar para o RH, o sangue RH positivo, tá? Desculpa aí pela falha. O sangue RH positivo, ele pode doar para o sangue RH positivo, normalmente. Agora, o sangue RH positivo pode doar para o sangue RH negativo? Não. Nós acabamos de ver no slide anterior que dá problema. Então, temos que evitar esse tipo de transfusão, não é verdade? Olha só, o sangue negativo pode doar para o negativo? Pode. Numa boa, não vai ter problema nenhum. Agora, a última pergunta. O sangue RH negativo pode doar para o positivo? Antes de dar essa resposta, eu queria que vocês deixassem aí nos comentários. Comenta aí se você entendeu até aqui. E se o RH negativo pode doar para o positivo? Vamos lá. Pode. Por quê? O sangue RH positivo, ele não vai ter a aglutinina anti-D. Porque se ele tiver esse anticorpo, né, anti-D, ele mesmo vai causar a morte dele. Entenderam? Então, ele pode receber o RH negativo, não vai dar problema nenhum. Certo? Até porque o RH negativo não vai ter, então, a proteína D. Se você não entendeu essa parte aí, deixa aí nos comentários, tá? Vou estar respondendo todos vocês, pode ter certeza. Vamos lá. Agora chegamos na parte em que eu vou unir o tipo sanguíneo e o fator RH para entendermos quem é o verdadeiro doador universal e quem é o verdadeiro receptor universal. Nós entendemos, de acordo com a tipagem sanguínea, que o sangue O doa para todos os tipos sanguíneos e que o sangue AB recebe de todos. Mas, agora, levando em consideração o fator RH, nós observamos que o sangue positivo não pode doar para o negativo. Mas o negativo pode doar para o positivo. Não acabamos de ver isso no slide anterior? Então, olha só, então o verdadeiro doador universal vai ser o O negativo. E o verdadeiro receptor universal é o AB positivo, porque ele recebe de todo mundo. Beleza! Se você ficou com alguma dúvida, vai deixando aí. Vamos lá. Pessoal, peguei esse exemplo com 3 gotas de sangue. Então, eu peguei esses 4 indivíduos, furei o dedo deles e coloquei 3 gotas de sangue em cada lâmina. Tá certo? E em cada uma dessas lâminas, na primeira gota da esquerda, eu coloquei a aglutinina anti-A. Na segunda, eu coloquei a aglutinina anti-B. E na terceira, eu coloquei o anti-D. Reparem que na primeira lâmina, houve aglutinação só da primeira gota. Então, nesse caso, se o anti-A aglutinou, significa que nós temos o aglutinogênio A presente nesse sangue. Então, significa que esse sangue é A. Beleza? Na próxima lâmina, aglutinou o anti-B.
Então significa que está presente o aglutinogênio B. Então aí eu vou ter um sangue tipo B. Na terceira lâmina aglutinou os dois, o anti-A e o anti-B. Então eu tenho presente aliás, perdão, vamos voltar. Vamos lá. Então na terceira lâmina aglutinou o anti-A e o anti-B. Então eu tenho presentes os aglutinogênios A e B. Então esse sangue é o sangue AB. Agora no último aglutinou só o anti-D. Então significa o quê? Que está presente o fator RH positivo. E esse último sangue, mas nem o anti-A nem o anti-B aconteceu a aglutinação. Então significa que eu tenho sangue O e que esse sangue é O positivo. Entenderam? Tranquilo? Então olha aqui. Aqui eu tenho lâminas, imagens, né, de lâminas reais. Eu fiz o teste de grupo sanguíneo e fator RH com os alunos na escola onde eu trabalho. Esse, se não me engano, é do ano retrasado, do ano passado, tá? Eu fiz então o teste com os alunos e tive os seguintes resultados. Eu peguei essas 6 lâminas como referência. Na primeira lâmina da esquerda, eu tive a aglutinação na primeira e na última gota. Na lâmina de baixo, eu só tive na primeira. Na última lâmina da esquerda, eu tive na segunda e na terceira. Lembrando que a primeira gotinha que eu coloco é de anti-A, a segunda é de anti-B e a terceira é de anti-D. Tá certo? Então, gente, aqui na segunda fileira, na primeira lâmina, eu coloquei o anti-A, o anti-B e o anti-D e só o anti-D aglutinou. Perceberam? Na segunda dessa fileira, nenhum aglutinou. Agora, na última, todas aglutinaram. Então, vamos raciocinando. A primeira lâmina, então, eu vou ter um A positivo, porque aglutinou a primeira e a última. Na lâmina do lado direito, eu vou ter um O positivo. Não aglutinou nenhum dos dois, da esquerda, mas aglutinou a última. Então eu tenho a proteína D presente nesse sangue, mas eu não tenho aglutinogênios. Na outra fila, no segundo, aglutinou apenas o primeiro e mais nenhum. Então eu tenho o A negativo. Na quarta lâmina, nenhum aglutinou. Então eu tenho um sangue O negativo, que é o doador universal. Lembra do slide passado? Na quinta representação, aliás, na quinta lâmina, nós tivemos a aglutinação da segunda e da terceira. Então, nós temos o sangue B positivo. Temos presente aglutinogênio B e temos presente a proteína D. Agora, a última, todos aglutinaram. Então, eu tenho um sangue AB positivo. Beleza? Até aqui está entendido? Deixa aí nos comentários suas dúvidas, hein? Vamos lá. Gente, isso daqui é um exemplo que gosta de cair em provas de vestibular, tá? Eu não posso afirmar com certeza se no Enem caiu. Se você souber alguma questão do Enem sobre a eritroblastose fetal, deixa aí nos comentários, tá? Que eu gostaria muito de saber. Mas essa parte aqui ela é muito interessante e gosta muito de ser cobrada, né? Vamos lá. Presta atenção nessa situação. Eu tenho uma mãe que vai ser RH negativo e um pai que é RH positivo. Eu coloquei nesses dois heredogramas os genótipos, tá certo? Então, das mamães, aí dos dois cruzamentos, o genótipo é homozigoto recessivo, não é? É o único genótipo possível, porque essa expressão fenotípica se dá por um alelo recessivo. Beleza? Agora, o papai, lá do primeiro heredograma, eu coloquei ele um homozigoto dominante. Beleza? O papai do segundo, eu fiz diferente.
Eu coloquei heterozigoto para esse caráter, porque nós sabemos que homozigoto dominante e heterozigoto determinam o fenótipo RH positivo. Tranquilo? Então, gente, presta atenção. Quando nós falamos de questão de dominância, desde a primeira lei de Mendel, das primeiras aulas que eu coloquei aqui no canal para você sobre genética, nós sabemos que quando há o cruzamento de um homozigoto recessivo, que é puro, né? E um homozigoto dominante, puro, nós vamos ter 100% da prole heterozigota, né? Desde a primeira aula eu falei isso. Vamos lá. Então, 100% dos filhos deste casal vão ser RH positivo. Entendido? Agora, presta atenção no segundo cruzamento. Eu tenho um homozigoto recessivo com um heterozigoto. Quando eu tenho um cruzamento de um homozigoto com um heterozigoto, gente, eu vou ter a descendência 50% de um jeito e 50% de outro. Então, olha só, 50% dos filhos desse casal vão ser heterozigotos e vão ter o fator RH positivo e 50% vai apresentar o fator RH negativo. Vão ser homozigoto recessivo. Tranquilo? Vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui também o link para você ser redirecionado para a primeira e segunda lei de Mendel. Combinado? Vamos lá. Gente, a eritroblastose fetal também pode ser conhecida como DHRN, ou seja, doença hemolítica do recém-nascido. Tranquilo? Se vier, então, essa sigla, né, e na frente aí toda essa descrição está se referindo à mesma patologia que eu estou falando com vocês, eritroblastose fetal, tá certo? Então temos uma gravidinha aí, que ela é RH negativo, só que o baby dela é fator RH positivo. Entendido? Nós vimos nos slides anteriores que se o sangue RH positivo entrar em contato com RH negativo, vai haver uma sensibilização. Não é verdade? Então, vamos supor a seguinte situação. Essa grávida já teve um bebê com o mesmo papai, tá? E o primeiro bebê também era RH positivo. E o sangue desse bebê entrou em contato com o sangue da mamãe durante o parto. Então essa mamãe já é sensibilizada. O que significa isso? Que ela já produziu os anticorpos anti-D. Beleza? Vamos lá. Então ela já tem os anticorpos. E aconteceu o seguinte. Ela teve uma segunda gravidez. E aí, o feto agora é RH positivo também, como eu falei, do mesmo papai. Tá certo? Os anti-RH, gente, eles vão migrar para o sangue do feto. Quando eles fazem isso, eles fazem com que aconteça a quebra das hemácias. Então vai acontecer a lise das hemácias. Tá certo? Quando isso acontece, então nós temos a eritroblastose fetal. É entendido o que é a eritroblastose fetal? Olha só. Há outros fatores que podem sensibilizar a mulher também, não apenas o parto. Então pensa comigo, gente. Pode acontecer a sensibilização através de sangue, seringa com sangue RH positivo, que entrou em contato com o sangue dessa mamãe. Transfusão errada, como eu dei o exemplo lá nos primeiros slides. E no parto anterior, tá certo? Então já ocorreu a sensibilização. Veio uma gravidez. O feto é fator RH positivo, nós vamos ter novamente a eritroblastose fetal. É entendido até aqui, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí. E aproveitando, tá vendo esse botãozinho vermelho aí embaixo? Ó? Clica nele e já se inscreve no canal, para você não perder nenhuma aula de biologia, combinado? Aqui eu não vou te preparar só para o Enem, não, vou te preparar para a vida.
Olha aí esse exemplo que eu estou te dando. Vai ser uma forma de você, mamãe e papai, se prevenir, não é verdade? Para não vir a ter uma situação dessa com um bebê seu. Então fica atento aí às aulas, tá? Olha só. Os sintomas no recém-nascido são os seguintes: anemia grave. É claro, vai destruir as hemácias, que são responsáveis pelo transporte do O2, não é verdade? Então, anemia, doenças neurológicas, porque o sistema nervoso central dele ali está se formando tal, precisa de oxigenação, não é verdade? Doenças cardiorrespiratórias, podendo levar o baby a óbito. Então, gente, é uma situação muito perigosa que tem que ser prevenida. E eu vou ensinar vocês a prevenir isso. Vamos lá. O tratamento, gente, nasceu, acabou de nascer, substitui o sangue completo desse bebê, certo? Por fator RH negativo, certo? Com o tipo sanguíneo compatível. Se o bebê veio com o tipo e o fator RH A positivo, você vai substituir o sangue dele todinho por A negativo. Entendido, né? Até aqui tá fácil. Vamos lá. Prevenção. Você tem que saber o seu tipo sanguíneo e fator RH, meu caro. Minha cara, saiba o seu também. Vai no laboratório, faz o testezinho para você saber. Porque é muito importante. Se o papai for RH positivo, né? Se ele for, imagina se ele for homozigoto dominante. Então, 100% dos babies vão vir fator RH positivo. Nós vimos isso naquele cruzamento. Agora, se ele for positivo, for heterozigoto, 50% de chance. Mas eu gosto de falar uma coisa. Na dúvida, gente, não faça, viu? Deixa pra lá. Fica esperto. Se você tem dúvida, é melhor prevenir. Então, saibam o tipo sanguíneo e o fator RH. Principalmente, né? Realização dos exames pré-natais pelas mamães, certo? Pelas grávidas. E, caso aconteça, certo? Um primeiro parto. No segundo parto, pode acontecer a utilização de um soro específico lá no organismo da mãe, que vai evitar com que ocorra a eristoblastose fetal. Então, tá vendo, gente? Tem jeito de prevenir, tá certo? Bem, gostaria de pedir a vocês para deixarem o seu like, se inscrever no canal e estar ativando o sininho, porque dessa forma você vai estar recebendo todas as aulas que eu vou estar postando aqui, tá certo? Obrigado por assistir esse vídeo até o final, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!